Depois de 8 meses de trabalho, a comissão de juristas instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para revisar o Código Civil, aprovou um anteprojeto com as propostas de mudança. O documento será agora discutido pelos senadores na forma de um projeto de lei. Nós vamos entender a atualização do Código Civil conversando com o presidente da comissão, ministro Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, muito obrigado por vir aqui nos ajudar a contar para as pessoas o que está sendo feito. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse, porque ao longo do trabalho da comissão, houve muitas notícias, muitas fake news, de que a comissão trabalharia a mudança em certos aspectos da legislação que não são objeto do Código Civil. Então, para explicarmos para as pessoas do que trata o Código Civil e do que não trata o Código Civil. Perfeito, Ronaldo. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com o público, esclarecer um pouquinho, porque o Código Civil ele é um dos diplomas mais importantes em qualquer sociedade moderna, porque ele trata da vida do cidadão, ele é como se fosse a constituição do cidadão comum, porque ele regula o nascimento, mesmo antes do nascimento ele já garante direitos ao nascituro, depois ele passa por toda a vida das pessoas, ele passa pelo casamento, ele passa pelo nascimento, pelo casamento, depois ele passa pela regulação da empresa, do emprego, da atividade comercial dessa pessoa. Também ele regula os contratos que essa pessoa celebra no seu dia a dia, desde o contrato quando ele pega um ônibus ou contrata um táxi para levar ele de um lugar ao outro, até a aquisição de uma casa, de um carro. Ele regula também não só a vida, como depois da vida, porque ele regula a morte e a sucessão dessa pessoa, a forma de deixar a herança, como que isso é feito e como que são os direitos dos herdeiros, seja em relação ao patrimônio, até a própria existência daquela pessoa, porque isso tudo sofreu um impacto muito grande nos últimos tempos. Então, como ele é um diploma tão importante e regula a vida das pessoas, né? Claro, evidentemente que essas notícias falsas que trataram, o Código Civil, a comissão está deliberando sobre aborto, evidentemente que não tem nada a ver com o tratamento que nós estamos examinando agora, porque o Código Civil não trata de aborto, também não trata tampouco de uma relação entre humano e animal, para dizer que isso estava sendo aprovado. Foram notícias visivelmente estapafúrdias, né? Quase inacreditável que alguém possa considerar. Nós até imaginamos que isso seja realmente um fruto desse fenômeno moderno das notícias falsas e que, inclusive, está sendo tratado pelo próprio Código Civil. Nós estamos tratando de coibir esse tipo de atividade de notícias falsas por intermédio de difusão em plataformas digitais. Então, o que o Código Civil faz é essa regulação da vida em sociedade e nós, diante da modernidade, diante de tantos impactos que a tecnologia trouxe, diante das mudanças mesmo da sociedade, né, no ritmo atual, no Brasil e no mundo, é que o presidente Pacheco teve essa iniciativa de criar uma comissão de juristas. Nós trouxemos os maiores especialistas, professores, juízes, advogados, defensores, Ministério Público, sociedade em geral, todos têm acompanhado, têm participado. Nós fizemos audiências públicas, inúmeras audiências públicas, com a participação popular muito intensa, né? Nós tivemos várias sugestões dos cidadãos que apresentaram por intermédio do site ou nas próprias audiências públicas. Então, o que nós estamos pretendendo agora, Ronaldo, é justamente fazer uma proposta para que o Parlamento possa examinar, para que o Senado possa começar o exame, uma proposta de acordo ou consentânea com os tempos que estamos vivendo, projetando para o futuro, porque, como se disse, esse código ele já nasceu um tanto envelhecido. Essa comissão de juristas que elaborou o código, que acabou sendo aprovado em 2001,
ela começou 20 anos antes. Então, é um código cujas ideias já têm mais de 40 anos, tem mais de 20 de sua vigência. Então, é evidente que nesse período todo o mundo mudou, a sociedade brasileira mudou e é uma exigência da sociedade ter um Código Civil moderno, ágil, que garanta direitos, que proporcione segurança jurídica. E foi isso tudo que a Comissão de Juristas buscou. Nesse aspecto, há uma inovação nesse projeto, né, que vai ser discutido pelos senadores, esse projeto feito pela comissão, que é a criação de um capítulo específico sobre direito digital. O que se pretende regular nesse capítulo de direito digital? Muito interessante a tua pergunta, porque, como eu disse, nós buscamos trazer segurança jurídica para a sociedade. Então, por exemplo, antes de te dizer dessa inovação, porque eu acho que é única no mundo, nós criamos um livro próprio para tratar de direito digital, né? E esse livro dialoga com todos os outros livros que tratam, por exemplo, do direito de empresa. Nós temos hoje, é impensável você imaginar uma contabilidade de uma empresa feita há 20, 40 anos atrás, porque nós temos hoje, nós temos títulos de créditos eletrônicos, nós estamos falando de bitcoins, nós estamos falando de moeda digital, nós estamos falando de negócios transnacionais, de empresas que atuam no Brasil e em outras partes. Então, tudo isso é objeto de exame dos juristas e tem um livro próprio cujas regras são as gerais para tratar de todo esse direito digital que está inserido em outros livros. Então, seja no livro do direito de empresa, nós, por exemplo, utilizamos aí, desburocratizamos a criação da empresa para justamente facilitar o empreendedorismo, facilitar a atividade empresarial, nesse aspecto, comercial. Ministro, que o senhor está falando, contratos que hoje são feitos, por exemplo, via internet. Hoje as pessoas estão o tempo todo assinando contratos, seja quando compra alguma coisa, seja quando assina um serviço de internet. Vocês também previram que esses contratos agora possam ser feitos de maneira mais ágil, que haja uma segurança jurídica sobre isso? Perfeito, exatamente isso, né? É impossível pensar nisso 40 anos antes. Agora, praticamente todas as compras são feitas online e é preciso fazer uma regulação desse sistema de contratação pela via dos contratos eletrônicos. E não só isso, né? Você tem hoje um avanço tecnológico muito grande na questão mesmo dos produtos que são adquiridos, a forma em que eles são adquiridos. Então, tudo isso é objeto de regulação. As formas societárias, né? As empresas limitadas, aquelas que são objeto de sociedade anônima, tudo isso avançou muito nesse período. Os negócios das empresas, a separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio privado, a forma de incentivar a atuação das empresas e, com isso, gerar recursos, tributos, empregos. Esse incentivo ao empreendedorismo está todo permeado no texto que nós vamos apresentar ao Senado. E, como a gente estava dizendo, na parte do livro digital, que é a grande inovação hoje, a maioria dos países do mundo está modificando e adaptando a sua legislação civil. Quase todos os países. A Argentina, nós recebemos o jurista argentino que foi o responsável pela elaboração do novo Código Civil argentino, o ministro Lorenzetti. Trocamos ideias, avaliamos os pontos de contato e de divergência, mas todos os países do mundo, de um jeito ou de outro, estão se atualizando para a proteção de dados, para a manutenção de contratos digitais, para a questão das plataformas digitais, a forma como a sociedade lida com elas. E não foi diferente aqui. A nossa grande inovação, a nossa grande sacada é colocar essas normas gerais dentro do Código Civil, criando um livro próprio que trata dos direitos digitais. Então, a partir dali, nós estamos propondo
a questão da moderação de conteúdo das plataformas, nós estamos propondo a desindexação nos sites de busca, nós estamos propondo alguns avanços do neurodireito, da neurociência. Então, são vários temas que estão sendo tratados nesses aspectos gerais do livro do direito digital e que vão conversar com outros pontos. Um exemplo, Ronaldo, é herança digital. É exatamente isso que eu ia tocar, porque o senhor disse que o código fala de herança, mas agora há uma inovação que é os herdeiros poderem assumir aqueles bens digitais. Como é que seria isso? Não só a questão dos bens digitais, né, que hoje, como eu te disse, tem moeda eletrônica, tem moeda digital, mas também o patrimônio mesmo que está disposto em redes sociais, fotografias, a própria exposição da pessoa que está ali, os dados que ela coloca nessas redes sociais, as suas senhas. O próprio perfil, que às vezes gera dinheiro, né? O perfil desses influencers gera muito dinheiro, isso passaria a ficar com os herdeiros? Isso é tratado no código como uma herança digital, recebe um tratamento adequado, porque isso tem várias nuances, envolve aí a guarda desse patrimônio com as plataformas, envolve o uso de terceiros, né, pela própria existência da internet. Nós temos aí várias situações em que o código propõe a regulação dessa herança digital e de vários outros pontos. Nós tivemos há pouco uma polêmica grande envolvendo uma grande artista, né, que com o uso da inteligência artificial reproduziu-se a sua imagem... Num comercial. Isso está tratado nesse projeto? Sim, sem dúvida nenhuma nós estamos tratando nesse projeto. Se há necessidade de autorização dos herdeiros, se é possível fazer dessa forma, se isso é possível de ser utilizado comercialmente, tudo isso é tratado e regulado. Evidentemente que são temas muito novos, né? E nós não estamos também, Ronaldo, isso é uma preocupação, porque a tecnologia ela muda a cada dia, a cada minuto. Então, nós estamos com o olho posto no futuro, de modo a não engessar a regulação e o avanço das novas tecnologias. A ideia é fazer uma regulamentação geral sem amarrar ou sem impedir que haja essa evolução que é natural e que ninguém vai segurar a evolução das tecnologias. No anteprojeto que vocês fizeram, o código ganharia um capítulo voltado para os animais. Né? Qual é a mudança básica do tratamento que se daria nesse novo código? É muito interessante, porque realmente também nesse aspecto, né, um avanço civilizatório é tratar com dignidade o direito animal. Já existe até estudo sendo feito em torno desse assunto. Temos um especialista nesse assunto participando da comissão. Então, isso foi muito debatido, né? Evoluiu-se. Antes, pelo código atual, o animal é considerado um objeto, uma coisa. Foi a jurisprudência que foi lapidando um pouco esse conceito e evoluindo um pouco com esse conceito, principalmente quando há separação do casal e existe um animal que seja comum ali na vida do casal, né? Hoje, nós sabemos que isso gera um envolvimento sentimental muito grande. É a sociedade que evoluiu para esse ponto. O que, então, nós estamos colocando, inserindo na proposta que vamos apresentar, é de que o animal ele é um ser senciente. Ele, em linha com o que acontece hoje nas principais regulamentações que acontecem no mundo todo, né? Ele não existe só como um objeto, como uma coisa, em que o seu dono ou o seu cuidador é que vai dispor sobre a vida e a morte daquele animal. Não, ele passa a ser considerado uma forma híbrida, um ser senciente. Com direitos. Não com direitos como os humanos, sim, evidentemente que não. Com alguns direitos. Mas com alguma consideração que a lei estabelece para que ele possa, independentemente das leis que já existem de proteção aos animais, mas que ele possa ter
considerações especiais pela lei civil. Esse novo código ele vai conseguir trocar os tribunais pelos cartórios? A minha pergunta é no seguinte sentido. Me parece que o anteprojeto ele facilita algumas coisas que hoje necessitam de uma ação judicial. Divórcios, mesmo herança. Ele vai nessa linha de simplificar esses aspectos da vida? Sim, é uma outra preocupação nossa, porque, veja, o que existe hoje, nós temos um dos judiciários, o Poder Judiciário brasileiro é um dos melhores do mundo. É considerado assim porque ele é muito utilizado. São 80 milhões de causas tramitando dentro do Poder Judiciário, mais ou menos uma causa para cada 2 habitantes no nosso país. Isso é sinônimo de vitalidade do Judiciário. Claro que isso gera um entupimento da máquina e precisa de gestão, precisa de um adequado tratamento, mas, evidentemente, é um sinal de que o povo busca o judiciário para resolver os seus problemas. Então, nós precisamos ter criatividade e imaginar soluções para isso. Então, a importância do judiciário, ninguém vai retirar, porque é lá que você resolve os seus conflitos sociais, conflito da vida democrática brasileira são resolvidos no judiciário. Mas aquilo que realmente é só manifestação de vontade entre pessoas maiores, capazes. Nós temos uma estrutura de cartórios no Brasil, que a Constituição preservou, que é muito eficiente, ela confere segurança jurídica. Ali são registrados os nascimentos, os casamentos, os negócios jurídicos, é feita transação pelos títulos de crédito, tudo isso é garantido pelos cartórios. E o Parlamento aprovou uma lei recentemente criando um sistema que é inédito no mundo, que é o SERP, um sistema que está integrando e tornando interoperável todos esses sistemas. O que isso quer dizer? O usuário vai poder verificar numa plataforma, desde o momento em que ele faz a escritura, registra no registro de imóveis o bem, já dali ele pode averbar isso nos registros que ele entender pertinente. Então, ele vai tornar, no Brasil, isso vai acontecer em breve, e eu digo isso porque sou o corregedor, e a lei atribuiu ao corregedor essa tarefa de regulamentar o SERP, e nós já estamos em andamento com isso. Então, nós temos um sistema de cartórios que funciona, e que funciona de maneira eficiente. Eles são responsáveis por garantir segurança aos negócios jurídicos, por atestar a vida, a morte. Por que não utilizar esse sistema, né, para desburocratizar, para criar alternativas ao próprio judiciário, onde ele não é essencial? Então, tem vários temas que são propostos no Código agora, nessa proposta de Código, de desjudicializar, de criar situações em que a parte pode, como acontece em quase todos os países do mundo, resolver por ela própria os seus problemas com essa chancela oficial dos cartórios, mas sem ir até o judiciário, gastar custas, gastar tempo do judiciário. Ela pode resolver no cartório. Divórcio é uma das situações, a questão da emancipação, a questão do... mesmo da herança em alguns casos, né? Mesmo da herança em alguns inventário, casos. Né? Exatamente. E várias outras situações que nós fomos prevendo ali em que é possível substituir essa ideia de ter que ir no cartório, de ter que ir no judiciário. Ela vai só no cartório. A mudança de nome em algumas situações. Tem tantos exemplos que nós apreciamos. Ministro, hoje existe muitas técnicas científicas novas de reprodução, né? E acontece de muitas vezes a pessoa deixar um embrião num laboratório que vai ser usado depois e essa pessoa morre. Esse código inova nesse aspecto, né? Esse embrião, ao nascer ali uma criança, ele teria direito à herança em algumas situações desta pessoa que cedeu ali o material. Esse tema é muito interessante, porque é ele também que propicia toda a área do direito de família, né, Ronaldo? Como ele mexe com o nosso dia a dia muito de perto, são familiares, são relações familiares, são relações que envolvem o sentimento, o amor, ódio, né, de entes queridos. Então, ele traz uma carga, né, ele carrega
assim, uma especial atenção da sociedade. Não que os outros não sejam importantes, os outros temas que tratam dos negócios, das empresas, dos contratos, da vida em sociedade, mas esse em especial, que envolve o direito da família, ele gera, desperta muita paixão, defendendo posições de um lado mais conservadoras, posições de outras mais liberais. O que a comissão resolveu fazer? Pegar a jurisprudência dos tribunais que já estavam consolidadas, né, nesses temas de direito de família e aplicar e trazer para o Código aquilo que os tribunais já vêm conferindo, concedendo. Então, no caso do casamento homoafetivo, os tribunais e o Supremo Tribunal Federal já decidiu, o STJ já decidiu, o Supremo já decidiu. Isso entraria nesse Código. Então, entra no Código. Aí é que entram até as maiores explorações de notícias falsas, porque tentam se confundir alguns conceitos que não têm basicamente nada a ver com o que nós estamos tratando, mas que gera essa paixão, essa posição acirrada de um lado para o outro. Além dessa questão do casamento homoafetivo, das uniões homoafetivas, tem também toda essa parte dos avanços na área da reprodução assistida, né? Nós temos aí o que vulgarmente se chama de utilização de uma barriga de aluguel por outra pessoa. Isso não tem hoje uma regulação. É preciso conferir segurança jurídica para esse tipo de utilização que se faz no projeto também? De maneira frequente, sim. É preciso regular a reprodução assistida por esses meios em que se congela embrião, se congela material genético, se utiliza isso. Tudo o que nós estamos fazendo é uma projeção do que outros países já fizeram e que nós estamos aqui dando segurança jurídica para esse tipo de relacionamento, para esse tipo de vínculo. E nesse caso, onde há congelamento de material genético, estamos conferindo segurança também para a definição da sucessão em que isso ocorre. Se é preciso uma autorização expressa para o nascimento depois da morte do pai ou do convivente que cede o material genético, se não é preciso, como isso é feito, quais as consequências em relação aos herdeiros, quais as consequências em relação a terceiros. Então, tudo isso tem sido objeto do nosso debate e toda essa regulação vem sendo proposta nesse projeto que vamos apresentar. Ministro, precisamos agora, então, explicar às pessoas que esse anteprojeto feito pelos juristas vai tramitar como um projeto de lei, ou seja, vai ser debatido novamente por todos os senadores. Qual a expectativa de vocês em relação a esse debate? Há muitos temas polêmicos, né? Temas fortes. Há temas que vocês acham que pode haver resistência, pode haver muita mudança. Como é que vocês agora se colocam diante do debate parlamentar, que é o definitivo? Veja, também é uma questão curiosa, porque nós, em conversa com o presidente Pacheco, nós da comissão, nós tiramos uma diretriz e ele concordou com isso. Nós vamos fazer o melhor trabalho técnico possível e apresentar o melhor texto possível do ponto de vista técnico-jurídico. Nós pegamos todos os avanços que os tribunais têm conferido para a interpretação do Código Civil, a grande maioria é do Superior Tribunal de Justiça, que é o grande intérprete nesses últimos 20 anos de vigência, pouco mais, do Código Civil, é quem vem lapidando, quem vem interpretando o Código é o Superior Tribunal de Justiça. Tem alguns avanços do próprio Supremo quando diz respeito à matéria, que também é de natureza constitucional. Tem muitas jornadas de direito civil, debates que foram feitos pela doutrina no campo do direito civil, interpretativo do Código em vigência. Nós pegamos tudo isso, reunimos tudo isso, naquilo que fosse mais consenso, colocamos no projeto. E vamos apresentar, com base nos debates que estamos fazendo lá na comissão, que foram feitos na comissão, esses debates estão nos anais, estão no site do Senado, vão estar propensos à consulta dos especialistas, e tudo isso resultou
no melhor texto que nós podemos apresentar do ponto de vista técnico, científico, jurídico. Agora, o parlamento, os senadores, com a sua representatividade, com a carga de consciência que trazem como representantes do povo, eles vão poder calibrar esse projeto, vão poder adequar pela sensibilidade social, vão poder examinar cada uma das questões que foram postas, mas o nosso trabalho não teve esse olhar puramente político. Nosso trabalho teve um olhar técnico, científico, jurídico, e é nesse sentido que nos encomendou o presidente Pacheco, e é assim que nós vamos apresentar o projeto para o exame do parlamento. Ministro Luiz Felipe Salomão, presidente da Comissão de Juristas, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço muito esse espaço, estou à disposição. E agradecemos também a você que nos acompanhou. Esse programa já está disponível na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.